Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Chegou a hora, né? Chegou a hora do nosso devocional. Nosso devocional noturno é muito bom para a nossa reflexão, né? Vamos mentalizar, vamos botar na nossa mente aquilo que é bom, tá certo? Eu sou Elizabeth Guilhermino, estou sempre aqui com vocês. Esse ano será só de devocional, como eu já falei desde o início, né? Nós vamos brilhar nos pensamentos, em refletir, né? Nós vamos trazer luz para os nossos pensamentos. Nada de pensamentos negativos, mas sim pensamentos bons, os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus iluminam o nosso ser. Quando nós estamos com os pensamentos de Deus na nossa mente, todo o nosso ser é iluminado. Então, vamos aqui para o nosso devocional, para daqui a pouco a gente descansar o nosso esqueleto, né? Descansar o nosso corpo, descansar a mente, para quando iniciar o novo dia, a gente está cheio de força para contribuir com as coisas para nós mesmos e para o mundo, né? Em si, né? Para toda a natureza. Tudo isso que Deus criou para nós e que nós estamos aqui vivenciando, né? Estamos aqui vivenciando essa passagem maravilhosa que Deus deixou para a gente, embora a gente tenha muitas tribulações, né? Mas é dentro dessas tribulações que nós aprendemos a viver o melhor de Cristo, o melhor dessa terra. E para vivermos o melhor dessa terra, precisamos ter pensamentos bons, pensamentos de Cristo, tá certo? E aí eu estava lendo aqui, eu estava lendo desde o capítulo 2 para cá, né? Eu estou lendo Filipenses. Já tinha lido bem antes do capítulo 1, e aí eu parei, e aí hoje eu peguei para ler de novo o capítulo 2, capítulo 3, e parei aqui no capítulo 4 com uma coisa que é bem interessante, né? Que eu acho interessante para nós. E é justamente sobre o que eu estou falando, sobre pensamentos, né? O que nós pensamos. Então, aqui no capítulo diz assim, ó, no versículo 9, eu anotei aqui no meu caderno, eu estou com a Bíblia, deixa eu mostrar para vocês a Bíblia, aqui a Bíblia, já botei uma capazinha nela, que vocês sabem, né? Para ficar bem bonitinha. Porque, tadinha, ela tava toda sem, assim, muito conforto, vamos dizer assim, né? A palavra de Deus estava toda largadinha. E a gente tem que ter zelo pelas coisas, né? Já ensinei sobre ser pessoas zelosas, cuidadosas e tudo mais. Então, eu estava lendo aqui no capítulo 4, no versículo 9, que eu anotei também no meu caderno. Diz assim, tá falando, peraí, fiz uma coisa que não deveria, mas não tem problema não, vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus, e agora? Como vamos resolver? Mas temos certeza que tudo vai ficar bem. Por quê? Porque o Senhor Jesus está presente, Ele vem nos trazer bons pensamentos em Jesus, bons pensamentos com Jesus, com Ele tudo se faz bem. Com Ele tudo se faz bem. Basta obedecer e crer. Ter um bom caráter, o caráter de Jesus. Eu estou querendo chegar aqui em Filipenses, que eu fechei a Bíblia sem querer. Mas já estou chegando. Vamos aqui para Filipenses capítulo 4.
eu fechei a Bíblia. Vamos trocar de óculos? Vamos trocar de óculos. Eu fechei a Bíblia porque geralmente eu anoto, mas tem coisas que eu marco na Bíblia. E isso que foi marcado eu quero ler para vocês. Olha só o que diz aqui no capítulo 4 do livro de Filipenses. Nesse caso aqui, Paulo, ele está se declarando, fazendo uma exortação, exortando todo o povo de Filipe, né? Ele está ali falando sobre Jesus e falando que todos deveriam regozijar-se sempre no Senhor. Então, ele fala que todos deveriam estar alegres, né? E está sempre regozijando no Senhor. E pessoas deveriam ser pessoas verdadeiras, né? E todo cristão. No caso, aqui ele fala sobre as pessoas, as mulheres que o acompanhava a fazer o ID do Senhor, tá certo? E aí, essas mulheres e mais um personagem chamado Clemente, eles seguiam, né, trabalhando com ele, dando um ensinamento, falando sobre o Evangelho, né, sobre a palavra de Cristo. E aí, ele vem falando, lá eu fui lendo, quando chegou no versículo 7, eu achei bem bacana e marquei aqui, tá bem marcado de amarelo aqui. Vocês sabem que eu uso a minha canetinha amarelinha, né? Tá bem marcado aqui, tá vendo? Bem, tudo aqui. É do versículo 7 até o versículo 9. Que diz dessa forma, olha só, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Você entendeu isso aqui? Paulo está falando que todos que trabalharam com ele, né, no Evangelho, todos praticavam tudo que aprenderam, porque Paulo dava ensinamento. Então, ele falava da palavra de Deus. Então, todos aprenderam, todos receberam o mesmo ensinamento, todos ouviram e todos viram como Paulo era, o comportamento de Paulo. Antes, Paulo, ele foi um homem muito cruel, né, perseguidor. Mas quando ele teve um encontro com Cristo Jesus, ele então mudou completamente, né? O que vamos entender sobre isso aqui? Tudo. Quando Paulo diz assim, ó, quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo e tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ele está dizendo o seguinte: tudo que nós pensamos, tudo que aquele povo pensou na época e vamos transferir para os nossos dias, né? Tudo que pensamos determina as nossas ações. Nós temos, tudo que a gente pensa, a gente acaba fazendo aquilo que estamos pensando, né? E tudo que nós fazemos ou que nós pensamos pode trazer para a gente coisas boas, né? Mas também pode trazer coisas más, né? Alguma coisa mal para nossa vida. Você entende o que eu estou falando? Tudo que pensamos determina o que vamos fazer, as nossas ações. Nós sempre fazemos aquilo que geralmente pensamos. E isso, se você tem pensamentos bons, você vai fazer coisas boas.
vai trazer coisas boas para você. Mas se os seus pensamentos são ruins, com certeza isso vai te prejudicar. Porque, assim, o mal nunca é bom para a vida de ninguém, não é mesmo? Por isso nós não podemos permitir que pensamentos ruins, pensamentos inúteis, pensamentos maldosos fiquem em nossa mente. A nossa mente é onde habita, né? O Espírito Santo, ele está na nossa mente, né? Ele está sobre o nosso ser, de um modo geral, né? Mas quando se trabalha com a razão, a gente vê que o Espírito trabalha no nosso intelecto. Você entende o que eu falo? Então, é necessário que a gente tenha pensamentos bons. Por isso que ele fala assim, quanto ao mais, ele vem falando primeiro ele falando que e a paz de Deus que excede todo entendimento. Olha só, Deus traz o entendimento, né, para nós, para o nosso intelecto. E aí nós trabalhamos com a razão, né? Então, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Guarde a palavra de Deus no seu interior, né? Na sua mente, no seu coração. Guarde a palavra de Deus, tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você aprendeu e tudo aquilo que você observou. Que você observa, por exemplo, você observa as ações de um pastor, né? Quando você chega num determinado local, você está sempre observando as pessoas, seja um pastor, seja um obreiro, seja um evangelista, né? Seja até um membro da igreja, né? Todos são observados, não só pelo Criador, mas observa o outro, né? As pessoas se observam. E ao observar, a pessoa vê se aquela pessoa é uma pessoa de boa índole, se ela carrega consigo a honestidade, né? Se ela é uma pessoa verdadeira, né? Por isso ele fala assim, ó, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo e tudo que é puro, tudo que é amável, se é uma pessoa amável para com o próximo, né? Tudo que é de boa fama, ou seja, se a pessoa é uma pessoa de boa índole, que tem um bom caráter, né? Tem um caráter de Deus, e se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. O que está querendo dizer? Por exemplo, eu sei que nós não podemos impedir os nossos pensamentos, né? Os nossos pensamentos, ele pode vir bom ou pode vir ruim, pode vir negativo. Porque, querendo ou não, os pensamentos vêm na nossa mente. Mas nós precisamos trazer na nossa mente o que nos traz a esperança. E o que nos traz a esperança são os pensamentos bons, são as ideias boas, são as coisas boas que nós ouvimos de pessoas, coisas boas, que nós aprendemos, que nós recebemos e que nós observamos. Nós vemos coisas boas, por exemplo, você vê coisa boa em alguma pessoa, poxa, fulano, poxa, que bacana fulano está realmente bem, né? Então, são observações e são pensamentos que vão levar a gente a agir, né? Agir conforme os nossos pensamentos, né? Por isso ele fala que tenha o pensamento, que guarde os pensamentos de Cristo, guarde as palavras de Cristo no vosso coração e os pensamentos dele, né? Porque a gente procurar ter bons pensamentos, porque o Senhor Jesus sempre tinha bons pensamentos, né? Então, o que nos traz a esperança são os pensamentos bons, né? São ideias boas que nós temos. Então, nós devemos ocupar sempre a nossa mente com as palavras e os ensinamentos que nós recebemos de Deus. Mas, Elizabeth, como assim os ensinamentos de Deus? Os ensinamentos de Deus estão na palavra, quando você lê a Bíblia.
Os ensinamentos tá quando você ouve a pregação de um bispo, de um pastor, né? Os ensinamentos tá quando você observa uma pessoa que é uma pessoa que tem uma boa índole, né? Uma pessoa de Cristo. Uma pessoa de Cristo, ela tem uma boa índole, ela procura ter o bom caráter de Jesus, né? O bom perfume, é uma pessoa amável, é uma pessoa boa, né? Então, essas palavras são ensinamentos, essas coisas que eu estou falando são ensinamentos de Deus. E aí, quando você tem esses ensinamentos, você também tem que procurar ter comunhão com Deus. Como que eu tenho comunhão com Deus? Está sempre ouvindo a palavra, está sempre procurando aprender, está sempre observando pessoas, né? Nós somos observadores, né? Querendo ou não, nós somos observadores. Nós observamos fulano, beltrano, e estamos sempre procurando observar, mas deve guardar o que é bom. Não para fazer fofoquinha, ficar falando de fulano, de beltrano, você viu fulano, como é que tá, isso assim, assim. Não, observar e guardar para si o que é bom. Observar e guardar o que é bom. E procurar ter essa comunhão com Deus, lendo a palavra, orando, conversando com Deus, na sua naturalidade, né? Na sua pureza. Por isso que fala, porque seja verdadeiro e tudo que é puro. Seja verdadeiro, fale com Deus com toda a sua alma, com toda a sua pureza, né? Com toda a integridade, sem estar deixando nada escondido. Porque o Senhor, mesmo que você queira esconder alguma coisa dele, ele já sabe, porque ele te conhece. Ele conhece os seus pensamentos, ele conhece os seus corações, né? Ele conhece cada um de nós. E também eu vi no livro de 1 Tessalonicenses, quando Paulo diz assim: tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que crerem. Então, ele está falando que aquelas pessoas que estão observando, estão vendo como eles se comportaram de maneira santa, levando o evangelho, dando ensinamento, né? Aprenderam, eles receberam a palavra, eles ouviram e observaram. Então, ele viu que são pessoas justas, irrepreensíveis, né? Entre eles, lá no caso, ele está falando entre vocês, entre eles lá, entre todos, né? Os que creem são pessoas irrepreensíveis da palavra. Então, entenda assim, como você tem representado Jesus na sua vida? Como você tem representado Jesus? Como você é? Você é uma pessoa amável? Você é uma pessoa sincera, uma pessoa justa, uma pessoa pura de coração? Você tem toda a sua integridade com Jesus? Como é que você vive e reage quando surgem desafios da vida? Porque nós passamos por desafios terríveis, né? Eu, pelo menos, sempre estou passando por desafios, mas estou firme aqui com Jesus, né? Estou procurando eliminar tudo aquilo que é ruim, não deixo entrar nos meus pensamentos. Embora venham pensamentos negativos, a gente não pode permitir que esses pensamentos negativos permaneçam, né? A gente tem que procurar levar os nossos pensamentos a Deus. Quando a gente se liga em Deus, os pensamentos negativos, eles vão embora, né? Então, como é que você vive e reage aos desafios, né? Então, pensa nisso, medite nesse versículo, né? Quando Paulo diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso fazei-o, e o Deus de paz será convosco. Quando você
estar com Deus, você tem paz. Embora aconteçam várias coisas na sua vida, né? Coisas difíceis de se resolver, desafios, né? Que a gente sempre tem desafios, né? Que acontecem na vida da gente, muitos desafios. Mas a gente tem que colocar na nossa mente pensamentos bons, ideias boas. Eu consigo, eu posso. Lembra que eu falei para vocês que eu estou aí tentando uma coisa aí? Pois é, eu estou com um desafio, gente. É um desafio para mim. É um desafio. Vou contar para vocês. Vou falar hoje. Vocês estão vendo meu violãozinho ali atrás? Pois é. Eu estou nesse desafio. Eu quero muito aprender a tocar violão. Eu não queria contar para vocês, não, porque eu queria chegar aqui e já tocar para vocês e falar, olha só o meu desafio. Mas eu estou vendo que eu esqueci ele ali atrás e é esse o meu desafio, aprender a tocar violão. E eu estou me esforçando. Nós passamos por desafios, né? Nós passamos por desafios, mas eu tenho que colocar na minha mente, eu sou capaz de aprender, mesmo na minha idade, né? A gente vai chegando a uma certa idade, a gente acha que a gente não pode mais aprender nada, mas podemos, nós podemos todas as coisas. Nós podemos aprender desde que nós botamos na nossa mente pensamentos bons, ideias boas. Então nós devemos ocupar nossa mente com as palavras e os ensinamentos de Deus e ter comunhão com Deus, porque é Ele que traz esperança para os nossos corações. Né? Ele traz a esperança que eu tenho de aprender a tocar. É um desafio para mim, porque meus dedos ficam duros na hora, eu fico tensa e aí eu erro, né? Aí eu fico, ai meu Deus do céu, vou tentar, eu tenho que conseguir. Muitas pessoas conseguem, né? Foi igual quando eu fui fazer autoescola, né? Para tirar a carteira de motorista. Gente, olha, foi difícil para mim, foi um desafio para mim. Mas eu consegui, sabe? Eu achava que eu não ia conseguir. Aí uma certa vez eu falando com Deus, falei, Senhor, tem pessoas que nem sabem ler, nem escrever e conseguem dirigir. Eu que sou uma pessoa que estudo, que estou sempre buscando aprender, não vou conseguir? Não, eu vou conseguir, porque o Senhor me deu capacidade para isso, eu sou capaz de aprender. Então, todos nós somos capazes de aprender, seja o que for. Só precisamos dedicar aquilo que queremos, que desejamos. Então, se dedique àquilo que você muito deseja, né? Se dedique, procure estudar, procura ser uma pessoa verdadeira, procura ser uma pessoa honesta, procura ser uma pessoa boa, né? Uma pessoa que tem uma boa fama. O que é uma pessoa de boa fama, Elizabeth? É uma pessoa que uma pessoa olha para você e não fala que você é uma pessoa, por exemplo, corrupta, né? Ih, fulano, não vai não, hein? Não tem boa fama não, é uma pessoa corrupta. Ah, é uma pessoa que vive se prostituindo. Ó, não vai não, não fica perto dessa pessoa não. Então isso aí também é uma coisa que tudo que é de boa fama, aquilo de pessoas verdadeiras, pessoas honestas, pessoas que têm um coração puro, essas pessoas devem carregar os pensamentos e os ensinamentos de Deus, né? Então, tudo o que pensamos determina as nossas ações. Então, pense nesse versículo, coloque esse versículo no seu coração, medite nessa palavra, tá bom? Nesse versículo. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Assim disse Paulo, porque todos observaram e viram como Paulo era, tá certo? Então fiquem com Deus, boa noite para vocês, meditem na palavra, tá? Procurem relaxar, orem, né? Agradeça a Deus por esse dia e amanhã estaremos aqui de novo para o nosso devocional do dia 31, né? Dia 31 de janeiro de 2026. Vou estar aqui com vocês o ano inteiro,
trazendo o meu devocional, que passou a ser o nosso devocional. Não é só meu, agora é nosso, é de todos nós, tá certo? Boa noite para você, fique em paz, fique com Deus. Carregue consigo a paz de Deus. Tchau, até amanhã.